falar sobre o tema da ingratidão. Esses temas surgem às vezes fortuitamente em conversa com amigos, etc. tal, e acaba inspirando a gente a fazer uma pesquisa bíblica sobre o tema, né? E eu vou contar a história que esse meu amigo contou, que não é uma história bíblica, mas uma história de sabedoria. É a história de um pedreiro. Ele trabalhou a vida inteira construindo casas. O seu patrão contratava ele fazia casas para esse patrão. E o patrão pegava essa casa, vendia, alugava, sei lá o quê. E a vida toda ele foi construindo casas para esse patrão, durante muitos e muitos anos. Um dia, ele se cansou, chegou para o patrão e falou: olha, eu não aguento mais fazer, eu trabalhei a vida toda com o senhor e encheu meu saco, não aguento mais, eu não quero mais fazer, vou trabalhar para outro, que é uma pessoa mais legal, que é uma pessoa muito seca, muito dura, e eu não quero mais. O patrão falou para ele: você poderia fazer uma última casa? Seria a última casa? Você poderia fazer antes de você ir embora? Ele falou: tá bom, eu faço. E ele, numa má vontade danada, ele fez com as paredes tortas, porta mal colocada, janela caindo, telhado com telha quebrada, e tudo que dava para fazer, os pisos tudo sentado errado, banheiro tudo azulejo, os revestimentos virado. E ele terminou a casa e chegou para o patrão e falou: olha, senhor, tá aqui, ó, terminei a casa e etc. Aí o patrão falou: onde está a chave? Está aqui. Deu para o patrão. O patrão pegou a chave e falou assim: ó, essa casa é para você. Essa casa é sua. Então, você imagina, né? Ele fez aquela casa, o patrão deu de presente a casa para ele. E ele fez a casa mal imaginando que era a casa para ele mesmo. Ele fez tudo errado. Né? Então, é o conceito da ingratidão. E aí na Bíblia tem uma passagem também importante, de Lucas 17, 11, 19, que fala o seguinte: no caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância, olhando para Jesus. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Sumiu a lepra deles. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando-se a Deus em alta voz perante Jesus. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E esse era samaritano, ele não era judeu. Né? Samaritano não era bem visto pelos judeus. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. O único que teve gratidão em relação a Deus, dos 10, apenas um agradeceu a Deus. Os outros 9 se curaram e se foram e não glorificaram aquele benefício que Deus lhes deram. Então, a mensagem da ingratidão é essa mensagem que Jesus conta nessa passagem. Ou seja, a toda hora que você reconhecer alguma coisa que te faça bem, que você agradeça todo o seu dia, a gratidão é uma grande virtude, mas a ingratidão é um grande pecado. Se policie para ter certeza que você não comete ingratidão contra o seu próximo. Graça e paz, até a próxima.